nos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Oh, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Oh, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Oh, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra.
Graça e paz, irmãos. Que bom, oportunidade única que nós temos para juntos engrandecermos ao Deus ressurreto, ao Deus vivo, ao Deus que reina para todo sempre e é eterno, esse Deus que nós cremos. Então eu quero convidar você, sua família, todos que estão junto com você para adorar a Deus. Convide pessoas para neste momento juntos engrandecermos ao Deus ressurreto, ao Deus vivo. Não perca essa oportunidade. Se você pode compartilhar esse culto agora, assim o faça, mas principalmente adore a Deus com o seu coração, adore a Deus com a sua vida, convida a sua família para engrandecer ao Deus vivo, que vive e reina para todo sempre. É interessante, irmãos, observarmos o que a Bíblia diz, que Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece a algumas pessoas. Ele aparece a Maria Madalena, ele aparece a Pedro, ele aparece a todos os demais discípulos, ele aparece também para 2 discípulos no caminho de Emaús, ele aparece para 500 pessoas e depois também para Paulo, mas eu quero nessa noite frisar algo a você, que ele apareça a tua vida, que ele brilhe no teu coração e que ele possa te encontrar nessa noite e você também encontrá-lo, para que o Deus Todo-Poderoso possa reinar em tua vida, abençoar o teu coração, abençoar a sua família. E para isso eu quero orar junto com vocês. Então, aquete o teu coração na presença de Deus, aquete também todos que estão em casa para orarmos, adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Creio que todos estão juntos neste momento. Vamos adorar a Deus? Vamos ter esse momento diante do Pai, através do nome de Jesus, adorar a Deus que vive e reina para todo sempre. Feche os olhos. Deus querido, Deus amado, aqui estou com o seu povo. Não me sinto sozinho, Senhor. Eu sinto que eu tenho um grupo de pessoas, várias pessoas, ó Pai, que junto a mim confirmam essa oração. E por isso, ó Pai, eu quero engrandecer o Teu nome nessa noite. Eu quero declarar, ó Pai, a Tua grandeza, a Teu grande amor, a Tua fidelidade, como Tu és excelso, como Tu és maravilhoso, como Tu és tremendo, ó Pai, e nós queremos adorar a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade. Por isso, ó Pai, nesta noite, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, através do Filho de Deus, através do nome precioso que é o nome de Jesus, e nós adoramos ao Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Que o Senhor seja engrandecido no meio do Teu povo, que cada lar nessa noite possa engrandecer ao Deus ressurreto, possa adorar a Ti, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estaremos cantando o hino de número 373, Cristo ressuscitou. Tudo
Vamos ler a Bíblia juntos? Vamos permitir que o Senhor fale conosco através de cada leitura, de cada ato deste culto? Por que eu digo isso? Porque este culto é para agradecer o Deus vivo e ressurreto, só que esse Deus ressurreto quer falar ao nosso coração. Ele quer que nós possamos abrir o nosso coração para que o Espírito fale a nossa vida, a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então abra comigo o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11 ao 18. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11 ao 18. Olha só o que diz a Bíblia. Quero crer que você está me acompanhando. Olha só o que diz a palavra. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Chorando, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos, vestidos de brancos, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Por que levaram meu Senhor? E não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Que texto maravilhoso! Que texto de uma experiência sobrenatural. E que esse sobrenatural aconteça em sua vida. Que você veja o Deus ressurreto guardando a tua vida, guardando a sua família, guardando os seus passos. Mas para que você vivencie isso nos dias de hoje, você, meu irmão, minha irmã, precisa abrir o teu coração. Precisa entender que o sobrenatural de Deus pode acontecer hoje. O Deus que vive e reina pode estar junto à tua vida, à tua família, porque Ele vive e reina para todo sempre. Amém. Maravilhoso. Louvado seja Deus nesta noite. Irmãos, nós cantaremos o hino de número 375, Ressurgiu.
É importante destacar para você nessa noite, para todos vocês, para mim, para aqueles que estão ao vivo, para aqueles que ouvirão depois, existe algo que faz separação entre nós e Deus, que é o nosso pecado. Eu sempre digo isso. Só que eu e você, nós temos um privilégio de pedirmos ao Pai perdão através do sangue do Cordeiro que tirou todo o pecado do mundo, aquele que vive e reina para todo sempre. É interessante, irmãos, observar, nós não podemos nos esquecer que Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Ou seja, esse texto fala da escolha de Deus por Davi. Eu não olho as pessoas pela aparência, mas eu vejo o coração. Fazendo um paralelo com a minha vida e com a sua vida, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe como está a nossa vida, como foram as nossas palavras, como foram as nossas ações, coisas que desagradaram a Ele conhece todas as coisas boas também Ele conhece. Mas este é o momento em que eu e você, nós temos a oportunidade de clamarmos ao Deus perdão. Isso é um privilégio que nós temos, de ver Deus pelos olhos da fé e dizer a Ele: pecador eu sou e estou no meio de pecadores, então Pai, me perdoa. Então neste momento eu quero convidar toda a igreja, todos vocês, para que junto comigo possamos pedir ao Pai perdão, como igreja, como pessoas, que possamos neste momento orar nesse sentido. Feche os olhos. Feche seus olhos junto comigo, vamos falar com Deus, vamos clamar ao Pai perdão através do Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Quero crer que você já está com seus olhos fechados. Se você não fez isso, faça agora. É importante que eu e você possamos confessar, para que possamos continuar louvando a Deus, para que possamos continuar engrandecendo o Senhor. Só que feche os olhos agora. Vamos falar com Deus Todo-Poderoso. Deus maravilhoso, o Senhor, ó Pai, nos amou primeiro, e éramos pecadores, e vivíamos no meio de pecadores. Mas, às vezes, ó Pai, nós erramos, nós falhamos. Por isso, ó Pai, neste momento, ó Pai, eu clamo a Tua misericórdia mais uma vez sobre o Seu povo. Eu clamo, ó Pai, a Sua misericórdia sobre todas as pessoas, sobre todos os irmãos que estão me ouvindo, todas as irmãs. Ó Deus querido, se eles, ó Pai, estiverem em pecado em alguma área da sua vida, que o Senhor o perdoe e a perdoe. Que o Senhor purifique o meu coração, o coração de todos. Visita, Senhor, esse visitante nessa noite e purifica também o seu coração, ó Pai. Eu oro por eles, eu oro com eles, ó Pai, crendo que o sangue do Cordeiro que purifica todo o pecado, assim será nesta noite. Eu creio, ó Pai, que eu oro através do nome de Jesus, daquele que vive e reina para todo sempre. E Ele é aquele que conquista todas as coisas. Ele que é o caminho até a Tua presença. Como diz a Tua própria palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. É por isso que nessa noite, ó Pai, eu me coloco diante do Teu altar, me coloco diante da Tua presença, e eu oro através de Jesus, para que o Senhor purifique o coração da Tua igreja, para que o Senhor, ó Pai, possa encontrar cada vida, e nesta noite, purificar corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Tem alguns recados para vocês. Prestem bem atenção, irmãos, amados de Deus. É importante lembrar que estamos sendo muito abençoados
no nosso encontro com Deus. Muitos pedidos têm sido ouvidos por Deus Todo-Poderoso. Então, nesta noite, eu quero relembrar os irmãos no nosso encontro com Deus, toda quarta-feira, 19h30, lá no Facebook da igreja. Juntos somos mais fortes. Quando nós oramos ao Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer maravilhas segundo a sua vontade. Esse é o primeiro recado a vocês. Agora eu quero também dizer um outro recado a você. O recado é, toda sexta-feira nós temos também uma célula online, enquanto este momento não passa, nós estamos nos reunindo. Se você tem essa disponibilidade, toda sexta-feira, 19h30 também, é só entrar nas redes sociais da igreja ou no WhatsApp do pastor e lá pedir ali no Google Meet a chave para você entrar, para que você possa participar deste momento tão especial na vida da igreja. Um outro recado também, em especial também a todos vocês, é que todo domingo, às 9h30, nós temos um encontro lá no YouTube com as crianças. As crianças têm uma escola bíblica dominical voltado para elas, um momento rico em que elas aprendem a palavra de Deus. Então, continuem incentivando os seus filhos, continuem convidando crianças para participar desse momento, que não é algo só exclusivo da igreja, mas é aberto a todos. Todos podem participar, todos podem ser bênção e ser abençoados neste momento. Então, esses são os recados que eu tenho a todos vocês, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Essa data feliz que a gente passa, que comemora, que é a ressurreição de Cristo, o Filho de Deus, o Deus que enviou o seu único Filho, para morrer no nosso lugar, para nos conectarmos de volta com Ele, para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai, orarmos direto ao Pai. Isso é maravilhoso. Essa música que a gente vai cantar expressa exatamente o que é esse ato do Senhor. É um sacrifício perfeito, não podia ser diferente, não é mesmo? Então erga a sua voz, erga o volume aí de onde você está assistindo, cante alto, para que até os vizinhos saibam quem é o Senhor da sua casa e o que estamos comemorando hoje. Nada se compara ao teu amor, deixou sua glória e habitou entre nós, em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, no seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor, deixou sua glória e habitou entre nós, em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados.
castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Oh, não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, o seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou.
luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, meu Deus, o que era e há de vir, prepararei o seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei, meu Deus, pra casa eu vou. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de
estava vazia, agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Pai, obrigado pelo seu sacrifício, por enviar o teu Filho para nos salvar e nos reconectarmos a Ti. Obrigado porque o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso e nós não merecemos nada disso, mas o Senhor é misericordioso e nos resgata para Ti, ó Pai. Obrigado, Pai, obrigado. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, que nos salvou do pecado. Amém. Meus irmãos, vamos ouvir a voz de Deus? Vamos ouvir o que Deus tem para a nossa vida nesta noite? É importante que o Espírito Santo encontre no seu coração um coração aberto para ouvir, crer e praticar esta palavra. Abra comigo Mateus capítulo 28. Eu quero compartilhar com os irmãos o versículo 11 ao versículo 15. Preste bem atenção no que diz a palavra de Deus. Se você pode abrir, abra. Se você porventura está sem uma Bíblia, abra o seu coração, tanto aqueles que têm a Bíblia como aqueles que não estão com a Bíblia agora, abram o coração para que Deus possa falar à tua vida, falar ao teu coração, assim como já falou o meu, que o Espírito Santo já falou ao meu coração muito através desse texto. Olha só o que a palavra de Deus diz. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Vamos falar com Deus? Você em casa, ou você no trabalho que está ouvindo essa mensagem, quero que você feche os olhos
Eu quero ser um canal de bênção à tua vida, que o Espírito Santo ilumine o meu coração, mas também ilumine o teu coração. Fecha os olhos, se você pode. Deus querido, Deus amado, estou com essas pessoas. Não me sinto sozinho, Senhor. Existem vários lares, ó Pai, que se abriu, ó Pai, que se abriu para ouvir a tua voz nessa noite. Não só hoje à noite, ao vivo, mas durante o decorrer dos dias, também haverá pessoas que ouvirão esta palavra. Por isso, ó Pai, eu peço que o Espírito Santo, ó Pai, que conhece todo o coração, conhece toda a vida, possa ir de encontro a essas pessoas. E que eles, ó Pai, possam abrir o coração para que o Espírito Santo possa agir, iluminando, fortalecendo, enriquecendo esses próprios corações, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, acabamos de ler um texto que me chamou a atenção todos esses dias. Só que antes de abordar essa história, eu quero destacar para você algumas coisas. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, se crermos no nosso coração em Cristo, o Cristo ressurreto, o Deus Emanuel, o Deus conosco, nós seremos salvos. Por isso que eu começo a abordar essa questão agora a princípio. É salvo aquele que crê, aquele que recebe e crê no Senhor Jesus. E é interessante que quando nós falamos sobre ressurreição, falamos sobre Páscoa, nós temos que refletir no texto sobre este. Um texto como este. Porque esse texto diz assim, que os guardas que guardavam o lugar onde Jesus foi sepultado, e nós sabemos que Jesus, ele ali foi sepultado, mas ao terceiro dia nós cremos pela fé que ele ressuscitou e ele vive e reina para todo sempre, está à direita de Deus Pai, e um dia virá e nos buscará para viver eternamente junto a ele. Por que eu estou destacando esse texto para vocês? Porque ele falou profundamente a mim num aspecto que nós temos de diferença deles. Diferença desse tempo, desta época, deste momento da história. Porque a Bíblia diz que os guardas que guardavam o corpo de Jesus, após aquele evento sobrenatural, eles foram e falaram aos anciãos. Houve um conselho, e esse conselho disseram a eles: olha, nós daremos dinheiro a vocês, nós colocaremos dinheiro em suas mãos para que vocês mintam, para que vocês possam falar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Porque eles sabiam que a ressurreição seria um marco, seria mostrar que eles estavam errados, que eles mataram aquele que era o Messias, que eles feriram aquilo que a Bíblia apontava. E é interessante, irmãos, observarmos isso, que graças a Deus, louvado seja Deus, nós aqui nessa noite comemoramos a Páscoa, nós como igreja nós reunimos aqui, crendo que o nosso Deus ressurreto, o nosso Deus vive e reina para todo sempre. É por isso que nós não vivemos no engodo, nós não vivemos na mentira que essas pessoas aqui naquela época contaram. Nós cremos pela fé, nós cremos num Deus que nos abençoa com o seu Filho, no Cordeiro que morreu por nós, que morreu na cruz pelos nossos pecados, o Cordeiro Santo que tira o pecado de todo mundo. Eu quero destacar agora um pouco da história para vocês. E é interessante observarmos que a Páscoa, ela retrata algo sobrenatural de Deus. Os israelitas eram escravos no Egito. Viviam sob o domínio dos homens daquele lugar, do faraó, do povo do Egito. E é interessante observarmos isso, porque Deus quer libertar o povo de Israel, o escravo, pelo povo do Egito. E nessa libertação, Deus vai ferir
os filhos dos homens do Egito, os primogênitos. E Deus, então, ele fala que isso iria acontecer. E ele destaca o povo de Israel para que no umbral da porta pegasse um cordeiro, imolasse o cordeiro, e o sangue do cordeiro seria aspergido pelo umbral da porta de cada israelita. Estou lembrando aos irmãos que naquela noite, onde os primogênitos do povo do Egito foi ferido, o povo de Israel saiu ileso. Porque onde havia no umbral da porta o sangue do cordeiro, os filhos não foram feridos, os primogênitos não foram feridos, ou seja, os filhos de Israel foram poupados. E é interessante, irmãos, que isso retrata uma grande história. A vida dos primogênitos de Israel foram poupados. Os israelitas foram poupados, enquanto o povo do Egito sofreu a perca dos seus filhos. Aquilo era um sinal. O sangue do cordeiro era o sinal. Que ali havia um homem, uma pessoa, uma família israelita que cria em Deus. O cordeiro sem defeito, um macho de 1 ano seria sacrificado e o seu sangue seria aspergido nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte, porque assim é, ele chegasse àquele lugar, o sangue do cordeiro, ele não entrava, ele não feria. Mas não foi assim com o povo do Egito. Eles perderam seus filhos. E aquele momento foi um momento marcante. Foi um momento especial, um momento que apontava para algo muito maior, que apontava para o Cristo que morreria numa cruz pelos nossos pecados, o Cordeiro Santo que tiraria o pecado do mundo. Então a Páscoa foi celebrada pelos israelitas no passado para lembrar o que Deus tinha feito, poupado os filhos de Israel, enquanto não poupou os filhos do Egito. É interessante, irmãos, observar isso. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer que Deus poupou os primogênitos judeus, israelitas. E assim também nós devemos crer que Deus poupa a nossa vida através do Filho, através do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Os israelitas celebravam a Deus por ter poupado os seus filhos. E nós celebramos a Deus, o Cristo ressurreto, que vive e reina para todo sempre. E através dele nós temos a vida e a vida eterna. Lembra daquele texto que nós lemos? Lembra da palavra que nós abordamos com os irmãos? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo que nos dá proteção, que nos dá a certeza, a garantia de vida eterna, mas para isso acontecer, nós precisamos crer nisso. O texto, irmãos, o texto aborda o momento da história após a ressurreição de Jesus, que os guardas mentiram para muitas pessoas, e muitas pessoas caíram nesse engano. Mas nós que estamos ouvindo esta mensagem, escute o que eu estou dizendo a você, nós que estamos ouvindo essa mensagem, nós somos alvo do amor de Deus, nós somos alvo do amor do Cordeiro, daquele que morreu na cruz pelo nosso pecado. A verdadeira Páscoa é a ressurreição do Cristo que nos salva e que nos levará para a eternidade. Nessa noite, eu quero te fazer uma pergunta neste momento. A pergunta, ela é muito simples, meu irmão. Você vive no engano ou vive na verdade? O texto que nós lemos falavam de homens que foram enganados e viveram nesse engano. Mas nós somos homens da luz, que entendemos a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus era salvar o pecador, a mim pecador, a você pecador, com o sangue do Cordeiro. E ele, ao morrer na cruz, ele faz algo maravilhoso.
Ele nos leva novamente à presença de Deus, porque a ressurreição de Cristo é o completo de Deus, é o amor de Deus completo. Ele lá na cruz, Ele paga o preço pelos nossos pecados, mas na cruz Ele completa aquilo que Deus havia determinado, e na sua ressurreição é o ápice de todas as coisas. Ou seja, a ressurreição de Cristo é o grito do triunfo sobre a morte. Sobre a morte, ou seja, quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, no nosso coração brilha a paz, brilha a esperança, brilha a vida eterna, o caminho que Cristo nos leva, através do seu próprio Cristo, do seu próprio sangue, melhor dizendo, através da sua própria vida, e Ele, ao ressuscitar, Ele é o primogênito dentre os mortos, e através dele, nós também ressuscitaremos e viveremos eternamente. Mas para isso acontecer, nós precisamos crer em Jesus, nós precisamos entregar o nosso coração a Jesus, entregar o nosso coração ao Cristo, que nos leva até a presença de Deus. A ressurreição de Cristo é o triunfo sobre a morte. Vivemos um tempo em que todos os dias ouvimos falar de morte. Mas para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que confiam em Jesus, a morte não tem a última palavra, porque quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, Ele está dizendo assim, a mim e a você que cremos pela fé, eu tenho a chave da morte, ou seja, a morte não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra. A esperança brilha em nosso coração, a esperança brilha em nossa vida. A primeira Páscoa, irmãos, era mais restrita. Era sobre as pessoas que estavam em Israel, sobre o povo de Israel, que o sangue do cordeiro no umbral da porta foi aspergido e pela fé eles creram que eles seriam poupados. Só que a segunda tem uma abrangência a todo aquele que crê, a todo aquele que confia em Deus, a todo aquele que confia no Senhor e entrega o coração dele. Ou seja, é vontade de Deus que todo homem chegue ao conhecimento dessa grande verdade. Ou seja, a verdade ela não pode ser encoberta, a verdade ela não pode ser excluída do nosso coração, mas nós somos chamados a essa Páscoa abrangente. Que é essa abrangência, pastor? É crermos no Senhor Jesus, no Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e ressuscitou ao terceiro dia, e através dele nós temos vida eterna. Se crermos nisso, somos homens felizes, somos mulheres felizes, somos pessoas felizes, porque se cremos em Deus, nós temos esperança. Enquanto aqueles homens viveram na mentira, e proclamaram a mentira, e quiseram esconder nos seus próprios corações a verdade, nós não escondemos a verdade do nosso coração, nós cremos que Jesus vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, como está a sua fé? Existe uma proposta de uma ampla libertação de pecados ao homem, basta crer em Jesus, e que não haja no nosso coração incredulidade, que não haja no nosso coração o não crermos. Se você titubeou na fé em algum momento, no Cristo ressurreto, nesse período que nós estamos vivendo, não se preocupe, Tomé também foi assim. Tomé, quando Jesus ressuscitado chega até ele e diz assim, Tomé, toca. Não seja você incrédulo, mas creia, e que você tenha um momento de fé neste momento. Neste momento você tenha um olhar para Deus, um olhar de fé, e creia, olha, as circunstâncias que eu estou vivendo não é favorável, tudo que eu estou vivendo não é favorável, mas o meu Deus é favorável à minha vida, o meu Deus me salva, a Páscoa brilha em meu coração, a ressurreição aconteceu, e eu creio na ressurreição. A morte, ela não tem a última palavra, meus irmãos. Nós sabemos que essa casa terrestre, ou seja, este corpo, um dia voltará ao pó. Vai se dissolver. Mas, nós que cremos, a nossa esperança não está limitada nesse momento que nós estamos vivendo. Nós cremos na eternidade, nós cremos na bênção de Deus, nós cremos nas maravilhas de Deus, nós cremos na ressurreição de Cristo, e por Ele
nós viveremos eternamente. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, se eu não crer na ressurreição, é vã a minha pregação. Mas nessa noite eu convido você a crer nesta palavra. Você não vive no engano, mas você vive na verdade. A verdade é Cristo que te liberta, que te abençoa, que te salva, que te levará para a eternidade. Para pensar. Para pensar, homem de Deus, mulher de Deus. Tudo que nós vivemos aqui é passageiro, mas se nós olharmos para Deus, nós seremos abençoados. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 21, diz assim: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito na aliança. Celebrai a Páscoa, ou seja, creia que o nosso Deus liberta, creia que nosso Deus abençoa, creia que o nosso Deus fortalece. E Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, vai mais profundamente. Diz assim: é manifestado agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante ao Evangelho. Você é um homem que crê? Você é uma mulher que crê? Ou você está cheio de engano nos seus corações? Ou engano no seu coração? Para pensar. Os homens na época não quiseram revelar a verdade. E algumas pessoas não creram na verdade. Creram na mentira. Mas você nessa noite é chamado a crer na verdade. Sintetizando: Cristo te amou, Cristo morreu na cruz, Cristo te ama de tal maneira que Ele é o caminho seu e meu ao Pai. E Ele concretiza todo o amor de Deus ao terceiro dia, quando Ele ressuscita. E se crermos nessas grandes verdades da Bíblia, nós seremos abençoados, seremos fortalecidos. Estou aqui na igreja, praticamente eu e o Daniel. E o Daniel distante de mim, mas com o coração ligado, com o coração direcionado nas coisas que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Eu quero dizer para você algo sem medo de errar. Você crê? Você confia em Deus? Você crê que Ele é capaz de te libertar? Nós éramos ovelhas indo para o matadouro, mas aprove a Deus enviar um substituto para nós, para que a própria ira de Deus não caísse sobre nós. E através desse substituto, nós temos a vida eterna, através da sua ressurreição. Só que existe um caminho. Os homens aqui foram instruídos a falarem da mentira, que Jesus havia sido roubado, ou seja, o seu corpo havia sido roubado. Os discípulos falavam que Ele ressuscitou, e Ele de fato ressuscitou, e eles mentiram. Mas eu digo a você, quem é você? Você crê no primeiro momento nessa verdade? Você confia na verdade? Você descansa na verdade? É interessante, irmãos, observar. Eu quero pedir para que o Daniel possa colocar uma frase de um pensador. E essa frase diz assim: se você realmente acredita no poder redentor e transformador da presença de Deus na vida de uma pessoa, então o único grande presente que você pode dar a alguém é uma explicação sobre como está ligado a Ele da forma correta. Como está ligado ao Salvador da forma correta. Para isso, você precisa crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas nós cremos que Cristo morreu por mim, Cristo morreu por nós e Ele quer salvar outras pessoas. Igreja,
mais do que nunca nós precisamos falar desse grande amor de Deus. Nós precisamos falar da ressurreição. As pessoas, elas estão sem esperança. As pessoas estão vivendo em um momento, muitos deles entrando numa depressão profunda, muitas pessoas sem esperança de viver, muitas pessoas ainda estão inseridas em muitas mentiras, mas nós sabemos da verdade, nós cremos na verdade, nós cremos num Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos falar que a verdadeira Páscoa pode acontecer sempre em nossa vida, porque o Cristo libertador é o Cristo que nos abençoa. Meus irmãos, meus amados, para pensar. A ressurreição destruiu a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho de Cristo. Você tem vivido esse Evangelho? Ou você está com medo, receio com os tempos que nós vivemos? Se a morte chegasse a você, você está preparado para ela? Choquei você com o que eu falei agora? Choquei você com o que eu falei agora? Quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus, crê e receba Ele. Não somente crer, porque muitas pessoas creem em tantas coisas, mas também recebê-lo. De João 1,12, mas quem crer e receber é chamado filho de Deus. E se você quer ser filho de Deus é ser salvo e viver eternamente. Mas nós precisamos ser porta-vozes desta verdade. Nós precisamos ser homens arautos dessa verdade. O texto fala de mentira, mas nós devemos falar da verdade e viver na verdade, porque essa verdade é luz para as nossas vidas. Pare e pense. Se a morte chegar até você, você está seguro em Deus? Você está seguro? Ou você, como diz o apóstolo Pedro, que nós temos que estar preparados para falar da esperança que há no nosso coração. A esperança está no teu coração. O Deus ressurreto brilha no teu coração. O Deus ressurreto brilha na sua vida. Para pensar. Que essa Páscoa seja uma Páscoa para você de muita reflexão. Eu quero viver crendo num Deus vivo. Eu quero falar desse Deus vivo. Eu quero a cada dia anunciar a esperança que eu tenho no coração. E se você está sem esperança, meu irmão e minha irmã, eu digo a você sem medo de errar, não é a hora para isso. Permaneça em fé, caminhe na direção da fé e Deus abençoará a tua vida e Deus honrará a sua fé, a nossa fé. Quero fechar. Feche os olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Feche os olhos, meus irmãos. Que a verdadeira Páscoa brilhe em nosso coração, Senhor. Porque a verdadeira Páscoa é crer que o Cordeiro morreu, sim, pelos nossos pecados. Mas o ápice do amor é na sua ressurreição. Porque através da sua ressurreição nós temos vida eterna. E que nós possamos crer nesta vida eterna. Que possamos crer na abundância de dias que teremos. Que possamos crer nos dias felizes que nós teremos. Que nós, nesta noite, possamos viver a verdadeira Páscoa, que é viver crendo num Deus ressurreto, e através dele nós temos vida em abundância. No nosso tempo tem se dito tanto sobre a morte, mas nós não estamos limitados a essa vida. Aqueles que creem têm a eternidade. Mesmo que feche os olhos, será o último segundo nessa terra e o primeiro segundo na eternidade. A eternidade de Deus, a eternidade daqueles que são ressuscitados pelo poder do Cristo, pelo poder do Pai e pela ação do Espírito Santo. Por isso, nessa noite, eu quero que o Senhor encontre esses irmãos da igreja, esses visitantes, e que a verdadeira Páscoa ecoe no coração deles e no coração delas, em nome de Jesus. Amém. E eu oro no nome de Cristo. Amém. Que culto maravilhoso. Culto onde eu sinto a presença de Deus. Eu sinto também a presença dos irmãos. Eu quero destacar aos irmãos que esse momento é um momento ímpar na nossa vida, um momento especial. É o momento que fazemos em memória do Deus vivo, do Deus que vive e reina para todo sempre. É importante lembrar que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e o partiu e disse:
isto é o meu corpo. Comerdes em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice e a nova aliança feita no meu sangue. Beberdes em memória de mim. Eu quero crer que todos já prepararam o seu pão, o seu vinho. Porque neste momento, eu quero que você feche os olhos em casa. Porque a Bíblia diz que antes de comermos do pão e bebermos do cálice, devemos examinar o nosso próprio coração. Pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Porque esse momento ele não combina com o pecado, com o erro, mas ele combina com o acerto. Com o acerto diante de Deus, com a vida diante de Deus. Deus, ele nos ama, ele não ama o pecado, ele abomina o pecado, mas nós somos amados de Deus. Então, eu quero pedir para que você em casa, feche os olhos. Eu quero orar por você, você que tem crianças e você serve elas, que você possa instruí-la no que é essencial sobre este momento. Não seja negligente em relação a isso, e que Deus fortaleça a tua vida, em nome de Jesus. Feche os olhos. Deus querido, Deus amado, aqui estou com o seu povo nesta noite. Que o Senhor, ó Pai, fortaleça no nome de Jesus. Enriqueça corações, enriqueça vidas com o seu perdão. Que o Senhor perdoe palavras, que o Senhor perdoe ações, que o Senhor perdoe vidas nesta noite. Eu oro, ó Pai, por todas as pessoas que estarão ouvindo, que estão ao vivo, todas elas, ó Pai, para que elas possam participar deste momento dignamente. Ó Deus querido, Deus amado, encontra essas vidas, purifica corações, purifica vidas. Eu lhe peço em nome de Jesus. E como ministro do Evangelho também eu consagro o pão e o vinho para alimento espiritual dos teus filhos, das tuas filhas. E que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Prepare o pão e vinho, pegue o pão e vinho e vamos comer. Comei e bebei, em nome do Cristo, em nome do Cristo que vive e reina para todo sempre, o Cristo ressurreto, que é digno de toda a honra, toda a glória, toda a memória seja honrada, seja para a honra e glória do nosso Deus. Comei e bebei, povo de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês, que Deus fortaleça em nome de Cristo, que esse momento seja um momento abençoador da sua vida, em nome de Cristo. Amém. Receba a bênção nesse momento. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês para todos sempre. Amém.